Então tá, pessoal. Vamos agora fazer um exemplo prático utilizando tudo que a gente aprendeu até agora. Qual é o nosso objetivo aqui nessa aula? Nós iremos extrair uma série temporal utilizando algum produto disponível na plataforma Earth Engine. Qual produto eu escolhi para a gente fazer? Nós iremos então utilizar o produto chamado Mode16, este primeiro aqui, que, dentre outras coisas, apresenta estimativas de evapotranspiração em escala global, com resolução espacial de 500 metros e com uma média de 8, com valores acumulados de 8 dias. Aqui a gente tem as bandas desse produto, que é do projeto Modes, e nós temos essas informações. A gente vai utilizar neste exemplo AET, tá? Então, é bom destacar que a gente tem uma escala para converter, tá bom? E então tá, vamos importar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse produto de 8 dias, transformar numa informação mensal e extrair para uma região que a gente vai delimitar a evapotranspiração, a média para aquela área que a gente delimitar. Está bem? Então, como vamos fazer isso? Primeiro, vamos mudar aqui esse nome. Eu vou chamar de Mode16. Tá bom? Próximo passo. A gente vai precisar criar duas listas. Uma lista de anos, que seria o período que a gente está interessado em fazer essa análise. Então, a gente vai criar. Isso aqui a gente já aprendeu no curso. Vou criar uma análise entre 2010 e 2020. E vou querer também uma lista de meses, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, vai ser uma lista de meses que vai variar entre 1 a 12, certo? Agora, como a gente vai fazer para transformar essas informações em dados mensais por ano? A gente vai aplicar uma técnica muito legal, que é a seguinte. Primeiro, a gente vai declarar essa variável. Eu vou chamar de monthly, mode16, tá bem? Essa variável vai iniciar dessa forma. Image collection.from images, tá certo? Então, ele vai criar uma coleção de imagens a partir das imagens que eu vou obter dentro dessa função. E como eu vou obter essas imagens? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou realizar um processo iterativo em cima dessas listas, tanto na de ano quanto na lista de meses, tá bem? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar a função .map. Então, a gente pega, eu vou mudar aqui years, tá? .map. Como a gente sabe, a .map a gente coloca, né, como um dado de entrada uma função. Então, eu vou declarar a função aqui dentro. Vou dizer que para a entrada da minha função vai ser o ano, tá certo? E vou abrir essa função. Eu vou pedir então para ela retornar, aqui é a sacada. Ela vai retornar então outro ponto map. E agora a gente vai fazer esse ponto map em cima da lista de meses, tá certo? Então, e dentro desse ponto map a gente vai botar uma nova função que vai estar relacionado ao mês, tá bem? Isso aqui é tudo para fazer digamos, um processo iterativo com esses dados, tá? Não é bem um processo iterativo, mas é a forma que a gente tem como fazer algo repetitivo em relação às datas, no caso. Então, abrir essa função, vou chamar de monthlyET, tá certo? Não sei porque apareceu aquele errinho, vamos ignorar. Pronto. E agora, a gente, ao invés de usar um filter date,
a gente vai usar um ponto filter, tá? A gente vai filtrar informações dentro dessa coleção. Então a gente abre aqui e vai aplicar este filtro de calendar range. E para cada ano, tá certo? Para cada ano, e aqui a gente põe a propriedade. A gente filtra por ano aqui e depois a gente vai filtrar por mês. E.filter. A mesma coisa, eu vou até copiar. Só que ao invés de ser ano, a gente vai botar mês, tá certo? Aqui também é a propriedade que a gente está filtrando dentro da biblioteca. E a gente vai selecionar a banda ET, como a gente viu. Eu vou trocar de nome. A gente pode fazer isso da seguinte forma. A gente põe uma vírgula e troca o nome por o que a gente achar melhor. Eu vou chamar de Mode16. Tá bom? E isso tudo eu vou fazer a média de todas as imagens que estão no mês do processo iterativo, que se enquadram também no período do ano desse processo, tá? Então, para cada imagem, todas as imagens que tiverem, por exemplo, em outubro de 2020, ele vai pegar essa coleção e vai aplicar essa média. A gente não pode esquecer aqui de aplicar o fator de escala, tá certo? E aquelas imagens, elas são acumuladas em 8 dias. Como a gente quer uma informação em milímetros por mês e não acumulado em 8 dias, a gente vai fazer o seguinte. Vamos multiplicar novamente 30 na questão dos meses, tá certo? Se fosse milímetro por dia, se a gente multiplicar por 30, a gente vai ter essa informação por milímetro por mês. Mas como as imagens são acumuladas por 8 dias, a gente vai dividir isso por 8. Tá certo? Perfeito. Então, aqui tá tudo certo. Na verdade, eu tenho que fazer um return agora. Vou fazer esse return, que vai ser essa imagem que eu estimei. E vou adicionar algumas propriedades que vão ser importantes para algumas outras análises que a gente pode fazer. Eu vou adicionar então o ano, tá certo? Porque toda vez que a gente fizer essas operações numa coleção e transformar numa imagem usando esses redutores, a gente perde as propriedades da imagem. Então é bom a gente adicionar algumas coisas que talvez sejam úteis para outras aplicações. Então eu vou botar também qual era o mês e vou botar no fim a data, que no caso aqui vai ser em System Time Start, que é o padrão no Earth Engine. Como eu vou fazer essa data? Eu vou usar este comando aqui, tá? md, põe o ano, põe o mês, e a gente também tem que botar o dia. Então, pode ser qualquer dia, vou botar 1. E esta data eu vou transformar em Epoch Time, ok? Como a gente faz isso? A gente usa este comando aqui. Tudo certo, não podemos esquecer o nosso ponto e vírgula aqui. E aqui, na segunda chaves, a gente vai ter que adicionar essa aplicação aqui, ó, ponto .flatten, tá bom? Para a gente fazer transformar isso numa coleção que a gente consiga trabalhar depois. Vem aqui e tá pronto, certo? Então, com essas menos de 25 linhas, a gente consegue pegar toda uma coleção global, no caso o Mode16, e fazer uma média mensal ao longo de um período. Então, como a gente vai visualizar agora esses resultados, a gente vai criar um gráfico que ele vai ser plotado aqui no console. Então, vamos fazer esse gráfico, tá? A gente pode simplesmente escrever, eu vou escrever charts, tá?
a gente vai usar este comando aqui, sort.image.series, que se a gente procurar aqui, a gente também vai ver como utilizar, tá certo? O que precisa de entrada para esse gráfico? A gente precisa saber qual é a coleção de imagens, tá? E esta, na verdade, é essa nossa variável. A gente precisa também dizer qual é a região do nosso estudo. Eu vou então escolher uma região aqui no mapa. Eu vou desenhar aqui em volta do Pantanal. Eu acho uma região legal para a gente ver os resultados. Claro que eu estou fazendo aqui bem simplificado, né? Eu estou desenhando à mão. Vocês podem usar um vetor certinho da área de interesse de vocês para estimar a evapotranspiração, que é o nosso exemplo aqui. Então, aqui tá, eu vou chamar de geome, tá? Isso aqui não tem problema, às vezes aparecem uns errinhos. A gente vai aplicar um reducer, tá? Então a gente vai transformar essa informação que é um raster, uma imagem, num valor. Então o reducer que eu vou aplicar vai ser uma média, que é feito nesse comando. E a gente tem que decidir a escala. No caso eu vou usar 500, que eu, se eu não me engano, é a escala desse produto. É, exatamente. Perfeito. E por fim é importante colocar a propriedade do eixo X, tá? Que seria então nossa propriedade que a gente colocou ali no fim, que é o System Time Start. É muito importante, se a gente não tiver isto, é possível que não funcione o gráfico, tá? Sem fazer mais alterações, a gente simplesmente adiciona essa variável do gráfico num print para visualizar aqui. Vamos ver se está tudo certo. Não, temos um pequeno erro. Vamos descobrir por quê. Eu escolhi a variável errada. É esta aqui que tem que retornar. Agora sim. Como a gente escolheu um período até que longo, né, de 10 anos, talvez demore alguns segundos, um pouco mais, vai depender também um pouco da conexão. Vou acrescentando ponto e vírgulas. Ah, já está aí. Olha só. Temos valores aqui. Perfeito. Se vocês quiserem, dá para clicar aqui e a gente visualiza o gráfico, né, numa aba nova. E aqui a gente pode fazer o download da tabela com esses valores e o download até da imagem. Só que esse gráfico ele está em formato padrão, ele não está sem algumas informações que seriam úteis, certo? Então, para transformar esse gráfico em algo mais agradável de se analisar, a gente pode aplicar algumas opções. A gente aplica esta função, tá? Abrimos as chaves e aqui a gente acrescenta alguns detalhes a mais no nosso gráfico. Por exemplo, o título, eu vou chamar de Mode16 Monthly ET, tá? No eixo X, que é no H de horizontal, a gente pode também aplicar algumas alterações, por exemplo, a data. A gente vai dizer que ao invés de estar isto escrito, vai estar escrito data, tá? Date. E a gente pode mudar, inclusive, o estilo deste texto, tá? Que no caso eu vou botar como falso para itálico, só para vocês saberem. E para negrito eu vou dizer que é verdadeiro. Outra alteração pode ser no... Pode ser não, vamos fazer no eixo vertical.
Eu vou colocar como título Evapotranspiration, tá bem? E as alterações aqui de estilo vão ser a mesma coisa que a de cima. Inclusive, eu vou copiar. Tá certo? Então, o que mais a gente pode fazer aqui? Vamos pensar. A gente pode adicionar o qual é o comprimento da linha, né, do gráfico. No caso, eu vou escolher aqui 3. E qual é a cor também, né? A gente chama colors, mas como só tem uma linha, a gente não precisa necessariamente colocar mais que uma. Então, eu vou botar só vermelho. E a gente também pode mudar um pouquinho o estilo do gráfico. Ao invés de ser uma linhas meio grosseiras, a gente pode botar a linha do tipo função. Ela dá uma suavizada no estilo do gráfico. Tá bom? Aqui está contando algum erro. Vamos ver o que está errado. Provavelmente, vamos ver, vamos descobrir juntos. A gente tem o título. Ah, é aqui, ó, estão vendo? Eu abro aqui e não fecho aqui. Tem que fechar. E aqui a mesma coisa. Perfeito. Vamos plotar de novo. Aí tá. Perfeito. Mudamos aqui o label do eixo X e também do eixo Y. E também mudamos a cor. Vocês podem alterar da forma que vocês quiserem. A gente pode aumentar o comprimento. Na verdade, tem algo errado aqui. A gente esqueceu o E e ele não nos apontou que está errado. Então vamos rodar de novo. Agora sim, ó. Essa cor não está muito bonita também. Vou botar um preto que talvez melhore. Aí, ficou melhor. Tá bom? Então a gente pode vir aqui e ver os resultados dos valores, certo? Bacana, né? Espero que vocês tenham curtido então este exemplo prático e fiquem no aguardo da próxima aula, tá bom? Abraço!